Seja bem-vindo, guerreiro, você está na Central de Vendas Exclusiva. Central de Vendas Exclusiva. Um fabricante, 15 dias, as melhores oportunidades para você. E quem vai inaugurar esse programa com a gente é a Alfacense, que é uma empresa parceira do CT, a mais nova parceira do CT e que tem no DNA dela sair na frente. É uma fabricante 100% nacional de um produto que previne a intrusão perimetral antes que ela ocorra, todo baseado em fibra ótica, muito inovador. Você vai conhecer melhor esse produto. Clicando aqui embaixo tem uma playlist de todos os vídeos que nós já temos no nosso canal do YouTube. E por ser uma fabricante nacional, você não tem que se preocupar com variação cambial, com importação ou mesmo com suporte técnico lá fora. Tá tudo dentro de casa. É isso mesmo, Silvano. O Fancilight, em termos de tecnologia, ele está 10 anos à frente do mercado. Ele, de forma simples e rápida, transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Em campo, a nossa solução, ela não queima, ela é imune a raios, ela é imune a maresias, não dá falso positivo, não queima e dura mais de 25 anos. Agora, se você quer aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo do seu cliente, se você está cansado de vender commodity e brigar lá na ponta pelo menor preço, venha ser um parceiro Alfacense, venha para a Central de Vendas. E vamos lá, olha que promoção bombástica a Alfacense vai trazer para você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição e preencher um formulário rápido para se inscrever. A partir do momento que você se inscreveu, você já está concorrendo a esse fantástico Ultrabook, teclado à prova d'água, caneta que escreve na tela, show de bola, tá certo? Muito bom. Se você trouxer um projeto novo para a Alfacense, ao invés dos tradicionais 3%, você vai levar 30% de desconto. E se isso não for suficiente, o melhor negócio até o dia 22 de julho vai levar R$5.000 em dinheiro. Isso que é parceiro, então não bobeia, aproveita a Central de Vendas Exclusiva com a Alfacense, clica no link abaixo e participa. Olá, tudo bem? Ainda estou ouvindo aqui. Bem, tudo bem, pessoal? É um prazer muito grande estar aqui no quarto programa Passo para Frente. Hoje a gente vai estar entrevistando um cara que tem 20 anos de experiência de gestão e formação de times colaborativos, abriu a primeira empresa com 17 anos, faliu e se reinventou e hoje a sua empresa fatura mais de 6 milhões anuais. Apaixonado por empreender, alavancar pequenos e médios negócios, hoje também é investidor anjo de uma das principais investidoras de startup do Brasil. Adalberto, manda seu nome, Adalberto Benjar, seja muito bem-vindo. Se faltou falar alguma coisa, fique inteiramente à vontade. Cara, boa tarde, galera. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite, Tarcísio. É isso mesmo. Então, só faltou o apaixonado por empreendedorismo, que realmente é a coisa que me motiva e me faz acordar todos os dias. E estamos aqui para falar do que for interessante, compartilhar conhecimentos com todo mundo que estiver acompanhando aí, que é bem bacana. Tá me escutando, Tarcísio? Estou te ouvindo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tá voltando o áudio para mim, sem problemas, qualquer coisa eu tiro aqui, não tem problema. Deixa eu ver aqui, tem que descobrir de onde está voltando o áudio. Pronto, agora tá legal. Acho que não está voltando mais, não. Bem, primeira coisa que eu queria, Adalberto, fazer um esclarecimento às pessoas que estão assistindo a gente. É muito importante, a gente tinha combinado, a gente antecipou a sua entrevista, que eu ia anunciar para a semana que vem, né? Mas nós estaremos conversando com o Eduardo Paes, né, que foi o ex-prefeito do Rio, e a gente já está falando de ações de empreendedorismo, não de política, mas de políticas públicas e falando de empreendedorismo. E, infelizmente, ele teve um problema, eu tenho que dar satisfação às pessoas que estão assistindo a gente, ele teve um problema e precisou desmarcar um pouco em cima da hora. Mas tudo bem, vida que segue, na hora certa a gente volta a conversar com ele. Bem, Adalberto, primeiro, muito obrigado. Eu vou começar direto passando a bola para você com uma pergunta que chama atenção, né? Eu comecei meu projeto velho, né? Eu comecei meu projeto meio que quase que fui empurrado a ele depois de ter uma ideia e acreditei muito, mas me chamou muita atenção você começar a tua primeira empresa com 17 anos de idade. Fala um pouquinho disso para a gente e o que foi começar uma empresa com 17 anos de idade. Legal, bacana.
Cara, vamos lá. Isso, desde bastante cedo, eu sempre me senti incomodado com algumas coisas que são julgadas como naturais, como o normal da coisa, né? E uma delas é essa questão, às vezes, de você ter uma atividade pequena, você trocar horas por dinheiro. Isso de verdade nunca entrou muito na minha cabeça, essa conta nunca fechou muito, sabe? Então, eu sempre gostei exatamente de buscar criar coisas. Mas com 17 anos de idade não é cedo? 17 anos de idade não está pensando em namorar, não está pensando ainda em... Não, mas dá para fazer as duas coisas, né? Primeiro que 24 horas é bastante tempo no dia, né? Talvez esse é o primeiro empreendedorismo que a gente precisa fazer, que é entender que 24 horas é tempo pra caramba, que dá tempo de a gente fazer muita coisa. E se eu te contar ainda que 17 anos ter aberto a primeira empresa foi abrir o primeiro CNPJ, né? Mas algumas histórias de empreendedorismo assim, desde com 12 anos eu tinha feito curso de computação gráfica e saí oferecendo para lojas, comércio do bairro onde eu morava, criar logotipos de empresas, por exemplo. E até hoje tem um comércio lá no bairro perto onde meu pai mora que tem um logotipo que fui eu que criei lá quando eu tinha 12, 13 anos no mercado. Com 17 anos, criar o primeiro negócio, ele veio da vontade de empreender, porém sem conhecimento algum, obviamente. Com 17 anos não tinha nenhum conhecimento, então foi muito mais pelo ímpeto, pela vontade. E aí eu comecei, como a grande parte dos empreendedores do Brasil, que você começa de maneira informal. Então, na época, técnico de informática, sabe, montava computadores, formatava, instalava, esse tipo de coisa. Então, de forma bem informal, eu comecei a prestar esse tipo de serviço para algumas pessoas físicas, enfim, até que eu cheguei em uma empresa, que era uma empresa razoavelmente pequena, só que eles fecharam um contrato grande, onde num período aí de 2 anos eles precisavam internalizar quase 2 mil pessoas da empresa que eles fecharam o negócio, né? Eles receberam eles passaram a terceirizar um departamento de uma grande empresa, que na época era a Telefônica, eles passaram a ter isso terceirizado, e aí eles precisavam montar um time de 2 mil pessoas num período de 2 anos. E ele contratou um cara de 17 anos de idade? Então, aí na realidade eu senti a oportunidade que foi de conseguir atender eles ao máximo. Então, o que eu visualizei eu precisava conseguir dar o máximo de apoio para eles. Então, eles precisavam comprar computadores, eles precisavam instalar a rede de computador. E como eu dava manutenção na informática, me surgiu a chance de começar a abraçar isso. Só que, obviamente, sem estrutura, sem saber o que é a empresa. Como que você faz isso? Então, a estratégia na época foi, primeiro, relacionamento, estar próximo sempre, e não dar tempo de eles procurarem outra empresa. Uhum. Cara, preciso de 10 computadores para amanhã. Cara, eu me virava. Sabe? Tipo, eu ia, comprava, virava à noite montando o computador e entregava depois do dia que eles precisavam. E aí, obviamente, com isso, a coisa foi ganhando um pouco de corpo, e aí, então, por este motivo, isso foi o que mais motivou aí começar efetivamente o primeiro negócio com 17 anos. Mas foi esse primeiro negócio que é importante? Esse primeiro negócio durou até quando? Ou foi esse primeiro negócio que cresceu e depois foi o negócio que você faliu? Perfeito. Foi ele mesmo. Por quê? Vamos lá. Qual foi o principal erro que você entende nessa etapa de aprendizado que você teve? Porque a gente vai conversar sobre falência e sobre, enfim, insucessos, mas eu sempre falo com aprendizado. Qual foi o maior aprendizado que você teve? Legal. O maior aprendizado é que você precisa ter gestão. Essa é a primeira coisa, independente do que é seu negócio. Então, talvez na época eu novo, era estudante de engenharia, adorava a parte técnica, a parte operacional. Então, eu por incrível que pareça, eu não tinha dificuldade em vender, nem instalar, implantar, entregar o que eu vendi. Não tinha dificuldade. E mesmo assim, um detalhe, eu não tinha equipe, tá? Eu fechava um projeto, eu conversava, pegava amigo da faculdade, falava, cara, vamos lá fazer um serviço, pegava 2, 3 caras, a gente ia lá e executava. Então, assim, montar a equipe da noite por dia, arrumar gente, engajar as pessoas, isso, graças a Deus, eu conseguia fazer bem. Mas você precisa ter gestão. Não adianta só você vender e entregar o que você vendeu. A gente tem um erro, às vezes, de entender que isso é a maior parte do negócio. E não é.
Isso daí pode parecer. A maior parte de um negócio é gestão. É você entender o que você está fazendo, é você saber cobrar, é você saber o seu custo, é você saber quando você paga de imposto, é você conhecer a legislação de onde você está, é você conhecer como o seu cliente recebe isso, é você conhecer de logística, é você conhecer da parte administrativa, você precisa conhecer de tudo isso, você precisa analisar o seu cliente, você pensar como vai ser seu cliente depois de 1, 2 ou 3 anos, como vai ser seu mercado. Você precisa pensar em tudo isso. E, às vezes, a gente tem a falha de entender que um negócio basta vender e entregar. Então, eu cometi esse erro. Eu entendia que era isso mesmo. Você vendia e entregava. O cliente te paga, você ganhou, você está feliz, o negócio está bom. Isso daí, cara, pode ser bom por 1 ano, por 2, mas uma hora a conta chega. Porque você acaba não evoluindo, seu negócio não muda, só que o cliente da ponta está mudando. Então, por exemplo, esse cliente passou a ser o meu maior cliente com o tempo, eles evoluíram. Então, a um ponto que eles começaram a precisar de empresas que atendiam normas diferenciadas, empresa que tinha registro em CREA, ou seja, coisas que você não acompanhou. Não acompanhei, perfeito. Até chegar um ponto que eu perdi eles como cliente. E aí, uma outra lição é você não pode deixar, cara, que o seu faturamento seja um único cliente tenha um percentual muito grande do seu faturamento. Esse foi um problema. Mesmo depois que a empresa conseguiu crescer um pouco, esse cliente representava 60% do meu faturamento. Na hora que você perde ele, sua empresa diminuiu 60%. No que você diminui 60%, seu negócio é outra coisa, certo? Sua empresa foi dividida por mais que 2. Então, você buscar fazer com que o cliente, ter uma carteira distribuída, pulverizada. Se você conquistou um grande cliente, você precisa correr atrás de conquistar outros grandes clientes e não ficar comemorando esse um cliente que você conquistou. Porque você tem que diluir esse faturamento, entendeu? Eu acho que é um grande erro eu vejo dos empreendedores com quem eu costumo falar, com as pessoas que conversam comigo, principalmente com aqueles que vêm falar que estão fechando. Eu costumo falar, eu participo de alguns grupos de processos de inovação, de incubação, de aceleradoras que eu participei, né? Que eu entrei nesse processo, enfim. E eu mantive contato em alguns grupos, né? E uma das coisas que mais acontece, que chama muita atenção, e eu costumo fazer, é minha rotina, quando alguém sai do grupo que tem muita gente, quando alguém sai do grupo, eu vou atrás da pessoa, porque só sai, às vezes a pessoa nem se despede, né? Porque é uma vontade de faliu, fracasso, aí fica, enfim, todo mundo quer mostrar notícia boa, né? Como se empreender só fosse o lado bom. Eu vou atrás dessas histórias, vou atrás das pessoas, eu vou entender o que aconteceu, né? Para aprendizado que seja. E acontece muito isso, assim, a gente percebe que o cara, ele focou muito numa estratégia única e ele não abriu o horizonte, né, da visibilidade dele. Agora, mas tem um fato que é muito importante, que aí a gente vai falar de educação, que a gente pode tocar nesse assunto, educação para mentalidade empreendedora. É que não existe ninguém, eu acho que não existe ninguém que aprenda mais do que quem resolve empreender. O cara que trabalha numa empresa, ele pode ser muito bom, excelente no que ele faz, mas a partir do momento que ele tem, eu acho que todo mundo deveria alguma vez na vida empreender, porque ele começa a perceber que numa empresa, normalmente, você tem um problema, se está sobre a sua responsabilidade, você resolve, se não está, você delega para o colega, ou o seu chefe delega para o colega, se você não for o chefe. Mas quando você tem a sua própria empresa, é você e você, né? Você olha para o lado, somente uma empresa que você nasce. Então, esse aprendizado, ele abre tanto horizonte, e por isso que a gente está aqui hoje falando, por isso que eu quero saber o que foi o seu maior erro, e é importante a gente compartilhar, porque outras pessoas podem estar exatamente comemorando um grande negócio e não estar percebendo, sentado, saindo para jantar, comprando carro zero, ficando feliz da vida, e não estar percebendo que o carro zero deveria estar sendo investido na sua própria empresa para dar os passos maiores e passos firmes para que ele não tomasse um tombo lá na frente, como você tomou. E aí vai o ponto que eu te falo, assim, você acha que essa bagagem que você construiu com esse insucesso foi indispensável para o profissional que você é hoje? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Qual o peso disso aí? Você acha que você seria muito diferente se você não tivesse falido? Qual foi o peso disso aí para você, desse aprendizado? Cara, como gestor, como empreendedor, certamente eu seria inferior. Certamente. Por quê? Cara, eu acredito muito na questão do skin the game. Aquele negócio de você colocar a sua pele no jogo.
E eu dou muito valor para escutar pessoas que já fizeram, que já vivenciaram. A teoria é mega importante, mas a prática é onde a pessoa realmente tem as respostas reais. Então, assim, a partir do momento que você começa um negócio, você coloca os seus pensamentos, dá certo, depois passa a dar errado, você quebra, você sente a dor, porque eu acho que esse é um ponto que, às vezes, a gente precisa falar sobre o tema. Quando acontece problemas, quando a gente erra, quando a gente comete falhas, a gente tem algumas maneiras de tratar. Uma delas pode ser você querer não falar mais do tema e querer que chegue logo o dia seguinte para você não lembrar mais do seu erro. E quando você quebra, você não consegue fazer isso. Porque você não consegue, porque mesmo que você quebrou, você tem um imposto para pagar, você tem o equipamento que ficou lá obsoleto que você precisa se virar para vender, você tem um outro contrato que ainda está pendente que você precisa repassar para alguém. Então, assim, não existe a opção de, cara, vou dormir, vou esquecer que eu errei, amanhã é outro dia. Não existe essa opção. Então, aí, o que acontece? Você precisa sentir a dor do seu erro, que é o lance de você lamber as feridas. Cara, isso é muito punk, entendeu? Porque na hora que você vê que você, cara, quebrou, ferrou, tudo que você construiu, que você desenhou, foi embora, aí é a hora que você realmente sente o peso, você vê como é ruim errar, e aí que vem o lado de você saber reagir. Então, assim, eu acho que é muito bom você viver essa dor, você viver esse luto, mas ele precisa ser rápido. E aí o rápido na próxima eu falar, legal, agora você passa a assumir um propósito. Cara, eu nunca mais quero sentir essa dor. Então, basicamente, sabe, chega uma hora, e aí tem uma passagem, eu quebrei a empresa mais ou menos, eu tinha 22 anos, então ela durou 5 anos. E aí eu vendi várias coisas para quitar o imposto, coisas que ficaram pendentes. Então, assim, eu consegui finalizar ela sem R$1, mas sem dever R$1, sabe? A conta fechou. Por isso que eu digo raro, até que... o que é raro. O que eu digo que a vantagem é que eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fiz engenharia eletrônica ao mesmo tempo que eu comecei e quebrei uma empresa. Então, assim, foram 2 grandes aprendizados. E aí uma parte que marca é o dia que faltou, a única coisa que faltou foi um carro que eu tinha comprado e tal, e depois de uns meses, não deu mais para continuar pagando, e eu tive que entregar o carro também para zerar essa conta. No dia que eu entreguei o carro e eu fui voltando para casa, assim, de carona, meu pai que levou de volta, cara, ali que eu senti de verdade, falar, cara, olha as cagadas que você fez, olha como você não mandou bem na gestão. Aí aquele dia foi o dia mais punk, a noite de você pensar nos seus problemas e o dia seguinte de você acordar. Legal, não quero mais ter esse tipo de problema. O que eu preciso fazer para nunca mais viver isso e fazer com que esse erro passe a ser um aprendizado para você passar a fazer melhor daqui para frente. Então, a gente saber encarar os erros, sabe? Não é feio a gente falar dos nossos problemas. Cara, errei, mandei mal. Legal, vou estudar, vou buscar conhecimento, vou falar com quem tem o skin the game, que já viveu por isso, que já quebrou também. Fala, cara, me conta aí, o que você fez? Como que você suportou isso daí? Beleza, é assim, tá? E vamos estudar. Legal, fui mal em gestão. O que eu fiz? A coisa que eu mais estudei depois dos 22 anos foi gestão. Mandei mal em administrar dinheiro. A coisa que eu mais estudei depois dos 22 anos foi administrar dinheiro. Entendeu? Esse é o ponto que a gente precisa fazer, de que erramos, a gente precisa reconhecer o erro. Eu tenho uma frase que eu digo que é o seguinte: você errar e você saber que errou, identificou o seu erro e trabalhar para não errar mais, ou ao menos lutar para que não erre mais, o erro lá atrás que você cometeu foi bom. O problema é quando você erra, você tenta esconder o erro, tenta jogar a culpa em outro. O erro foi de não sei o quê, foi a crise, foi o governo, foi não sei o quê. Cara, você vai continuar errando, entendeu? Porque, não, o erro foi meu, entendeu? Esse eu acho que é o primeiro ponto. Cara, quem errou fui eu, quem pode corrigir sou eu. Então, esse é um comportamento mental que a gente precisa fazer para superar. Isso eu não digo nem só na questão de empresa, como qualquer coisa na vida, né? Mas, Adalberto, eu vejo uma coisa assim, eu não encaro também. A gente não consegue ser infalível, por mais que a gente cometa alguns erros, que a gente perceba alguns erros. Tem um lado que, ao mesmo tempo que eu puxo a responsabilidade para as pessoas e divido isso muito com meus amigos, divido muito isso com eles, com quem vem conversar comigo. Pô, eu vou errar. Eu falei, cara, se eu botar na lista a quantidade de erros que eu cometi, é um dos pontos. Semana que vem a gente vai entrevistar uma pessoa que me ajudou muito a não cometer determinados erros. Eu falo no final da entrevista. E
Mas quando você começa a se tolerar determinados erros, você começa a sofrer menos. Lógico que o erro que afundou o seu projeto, afundou a sua empresa, é um erro que, cara, você vai lamentar para sempre e não tem jeito. Você vai ter aprendido, mas aprendido com um preço muito caro que foi pago. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que eu falo de verdade, de botar os pontos críticos para as pessoas que estão vendo a gente, eu aprendi muito com pessoas como você, com a história, como eu ouvi de muitas pessoas como a sua, que eu falei, cara, será que eu vou ter que passar por tudo isso? Tô falando sério, eu conheço um cara que ele me contou uma vez a história dele, ele hoje é sucesso, eu quase falei, não, cara, não, ele sofreu demais, cara, o cara tá bem pra caramba, eu falei, cara, mas será? Mas, quando você faz uma coisa nova, diferente, eu acho que também você tem que saber que você vai cometer esses erros e não se penalizar tanto. Lógico, voltando a falar, tem erros que não vão ser perdoados, que a vida não vai te perdoar. É como você falou, você perdeu a empresa. Então, só que o que eu entendo é que quando você erra, você assume o que errou e começa a estudar para não errar de novo, é você se perdoar do erro. Eu acho que quando você erra e você tenta esconder, não vou falar do erro, porque se eu falar eu vou me martirizar, eu acho que esse é o pior dos erros. Porque assim, tanto é que é isso. Cara, eu tenho o maior prazer de falar que eu errei hoje. O maior prazer, entendeu? Por quê? Porque depois eu corri estudar para não errar de novo. Então, acho que esse tem que ser a mentalidade. E qualquer erro, lógico, estamos falando de coisas éticas, enfim, uma decisão errada, coisas desse gênero que a gente está falando. São passíveis de ser perdoado. E aí você precisa se perdoar. E para você se perdoar, como que é você falar, beleza, entendi a lição, vou passar a fazer melhor. Então, acho que é essa questão aí que precisa ser pensado, entendeu? Agora, eu estou vivendo um fato aqui com uma empresa que eu estava... eu não gosto nem de falar de mentorar, assim, eu não gosto para mim, eu não gosto de usar esse título, mas que eu estava sendo como se fosse um conselheiro, né? Com horizontes que eles estavam construindo, a gente se encontrou num evento, e eu comecei a trocar umas figurinhas, abordei alguns pontos que eles poderiam focar, e estava tudo caminhando muito bem, até chegar a crise. Né? Até chegar a crise e, de repente, um dos empreendedores da empresa, o cara, bem aquele perfil mais jovem, ele começou a fazer o primeiro contrato, como você fez, começou a ganhar dinheiro, como aconteceu com você, como acontece com qualquer empreendedor que começa a andar e começa a ter o primeiro case de sucesso para contar, olha, tá dando certo. Só que, quando veio a crise, os clientes todos seguraram os investimentos. Ele trabalha com... Enfim, não vou entrar em detalhe, mas eu não tenho autorização, porque, enfim, é uma história triste. Ele faliu, ele está fechando, mas eu percebi muito porquê do fechamento dele, porque ele é muito jovem, e eu não quero dizer que ser jovem é um problema, talvez ser jovem se preparando para o sucesso só é muito fácil. E é isso que eu quero te perguntar, será que esses jovens, hoje em dia, que estão recebendo pouca informação do que é empreender, do que é os problemas do dia a dia, ou super protegidos pelos seus pais, às vezes, por conta da violência, e que são super protegidos para tudo. Será que esses jovens estão ficando mais preparados? Você que trabalha no ambiente de investimento anjo, você está vendo jovens mais preparados ou jovens mais fragilizados no momento, ou para o momento que tem que enfrentar um desafio como esse que todos nós estamos vivendo? Legal, bacana. Cara, eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente também colocar alguns conceitos, que é o seguinte, não necessariamente a gente precisa desconectar um pouco a questão do empreender com o dinheiro. Acho que são coisas... o empreender não pode ter relação com o dinheiro. Eu vou empreender porque eu quero ganhar mais dinheiro. Não é isso. O empreendedorismo é outra coisa. O empreendedorismo é o ato de você querer transformar, é o ato de você querer ajudar outras pessoas, é o ato de você querer compartilhar conhecimento, é o ato de você querer ver outras pessoas se desenvolvendo, é o ato de você ajudar a sociedade que você vive. Isso é empreender. Você fazendo bem isso, provavelmente você vai ter retorno financeiro. Então, esse é um ponto. Quando você começa empreendedorismo pensando no dinheiro, talvez não seja Você pode até conseguir, mas assim, não é o que eu compatibilizo. Veja bem, eu também não estou falando que esse é o certo, que todas as pessoas do planeta tinham que seguir o que eu estou falando. Muito pelo contrário, né? O que eu estou falando é o que eu acredito e o que eu coloquei
para mim, e acho 100% normal que cada pessoa e cada indivíduo tem uma visão diferente. Tem pessoas que não querem fazer de um jeito, querem fazer de outro. Cara, o importante é você fazer aquilo que faz bem para você e o que você acredita. Então, acho que esse é um ponto para separar de não ter essa questão de vou empreender porque eu vou ganhar dinheiro, entendeu? Mas como é que você está vendo as empresas, por exemplo, nas acelerações que você participa, nos investimentos anjos, como é que você está vendo os jovens chegando nesses projetos? Muito mais com a mentalidade correta, como essas que a gente entende, eu entendo como correta, eu acho que você também demonstra isso, ou você ainda percebe muitos jovens encantados e seduzidos pelo dinheiro? Cara, a gente tem um 50-50. A gente tem a questão do seguinte, no Brasil a gente tem um problema que a gente não fala da questão de dinheiro. A gente não fala de você cuidar de dinheiro, você como administra dinheiro. Isso desde o início, as nossas crianças, a gente não teve isso na escola. E eu sou defensor que desde moleque tem que ter essa discussão. Na escola a gente precisa ensinar. Na minha visão, não faz sentido você chegar num colegial sem saber fazer fluxo de caixa, por exemplo, entendeu? Para mim isso é muito mais importante do que diversas outras coisas. Mas, enfim, por você não ter isso numa base, quando, obviamente, chega na hora do mercado de trabalho, o dinheiro realmente é discutido por um lado mais vislumbrante do que você acaba não tendo uma relação tão boa. No mundo de startups e tudo mais, o que eu vejo é que nesse quesito dinheiro, a gente ainda continua com essa dificuldade de entender o que é dinheiro, de entender como cuidar de dinheiro, enfim. Porém, com uma pegada de tecnologia muito grande. Então, vem uma molecada aí com uma pegada muito, muito forte na questão de empreender, de querer criar tecnologia, esse tipo de coisa. Então, o que a gente precisa fazer, e aí eu entendo que entra a gente que já viveu algumas coisas, é a gente chegar e orientar isso. E fazer falar, cara, legal, vamos pegar essa inteligência que você tem na tecnologia, essa questão de ser mais veloz, de buscar a burocracia ser trocada por agilidade, que é o que está enraizado nas startups, porém, sendo somado com mentoria de quem já fez, que tem alguma experiência, para poder cuidar dessa parte de gestão, etc. e tal, de forma que você consiga formar melhor essas pessoas, que é talvez o que eu gostaria de ter tido lá atrás. Talvez se lá com 17, 18 anos eu tivesse alguém que tivesse dado essa mentoria, falar, negão, você precisa cuidar de dinheiro, você precisa não sei o quê, você precisa saber fazer gestão, você não pode ter uma carteira concentrada, você precisa criar receita recorrente. Talvez poderia ter um outro caminho. Sendo investidor anjo, já que você já está falando disso de dinheiro, tem uma pergunta do Luiz Duarte, que é importante, porque quando você fala investidor anjo, nesse momento que é onde os juros estão baixos, os investimentos que a gente tem no país, pela estabilidade ou pela crise também, né, que a gente vê que os resultados de retornos de investimentos estão muito baixos, ele vendo você como investidor anjo, que, lógico, investidor anjo, todo mundo sabe que ele investe não porque ele é um anjinho só, ele quer melhorar um projeto, ele quer fazer esse projeto acontecer e ter resultado também com ele, com esse projeto. Então, ele pergunta, com esse mercado em crise, com todo esse cenário que a gente está falando, de baixo investimento, de baixo retorno de juros, como fazer o dinheiro trabalhar para você? Como é que o investidor anjo vê o dinheiro trabalhando para ele? Legal. Vamos lá. Até o Luiz comenta um pouco dessa questão de trocar hora por dinheiro, né, que eu comentei lá atrás, e isso é bem pertinente o que ele falou, e é o que eu disse lá atrás, é algo que não fechava, isso não caía para mim, né? Não quer dizer que eu não vejo nenhum problema em quem se sente mais confortável, porque é o seguinte, na hora que você vai para o lado da mesa de empreender, de investir, você precisa entender que você está mais exposto ao risco. Então, o primeiro ponto é você avaliar, cara, o quanto você está afim de se expor ao risco. Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Depois que você tem essa resposta... Então, esse é o primeiro ponto. Veja bem, não estou disposto a me expor ao risco. Legal, então você vai para outra linha, que não necessariamente quer dizer que vai ser pior, que vai dar menos retorno. Não, principalmente se é o que vai fazer você dormir mais tranquilo, vai por esse caminho, entendeu? Então, esse é um primeiro ponto, você entender o quanto você está disposto a se expor ao risco. Depois que você quer se expor um pouco ao risco, aí você pode ser empreendendo, como você pode investir no sonho dos outros. Então, o investidor, a diferença do empreendedor o empreendedor é aquele que ele está colocando em prática o que está na mente dele, o que ele quer fazer, o que ele quer construir.
Eu conheço segurança eletrônica, eu quero construir uma empresa que leve segurança eletrônica para os clientes, eu quero resolver dores de clientes no quesito de segurança eletrônica. Ok, então você vai empreender em algo ligado ao mercado de segurança eletrônica. Quando você passa para investidor, você vai investir no sonho dos outros. Só que você continua investindo em pessoas. Então, você vai investir em outras pessoas, em outros que, de repente, outros que fazem a gestão. Você vai estar entrando com capital de forma que você ajude ele a conseguir colocar em prática o sonho e os desejos dele. E por que, aí falando um pouco de investimento anjo, enfim, o mundo de startups, você acaba precisando ter isso, porque a startup ela tem uma característica que é você conseguir ter um crescimento rápido. É você escalar o seu negócio de forma rápida e com custo que não cresça proporcionalmente. Esse é o conceito básico de ser uma startup. Só que para isso você tem uma camada de investimentos que você precisa que isso seja feito para facilitar isso. Então, por isso que se criou aí diversas metodologias de como as fases, né, do tamanho de cada startup para saber como fazer o investimento, etc. e tal. Referente à situação econômica do Brasil, realmente, você tem uma taxa Selic hoje de 2,25 no ano. Cara, na minha visão, tá? É o melhor cenário que a gente tem para investir em pessoas e investir em empresas. Ok? Porque quando você tem uma taxa de juros alta, significa que você deixar o dinheiro parado no banco te rentabiliza razoavelmente bem. Cara, para que eu vou me expor ao risco se deixar o dinheiro parado num fundo CDB, CDI, LCA, LCI, coisa... Ele já me rentabiliza bem, para que eu vou investir na economia real? Por que eu vou investir em pessoas? Para que eu vou investir em empresa? Você tem uma taxa Selic baixa de 2,25 ao ano, que é o que a gente vive, é o melhor cenário para você investir em pessoas, em empresas, em negócios. Entendeu? Então, isso eu acredito nisso. E aí, a questão empreendedor não é só você ter empresa. Isso é um motivo dentro da BHC. Lógico que sempre tem espaço para melhorar. Para mim, empreender não é só você estar no contrato social de uma empresa. Eu posso muito bem ser um colaborador, CLT, e ser um empreendedor. Também é. Porque a primeira empresa que a gente tem que entender que a gente precisa empreender somos nós. O primeiro negócio, essa é uma visão que eu tenho, todo mundo nasce com uma empresa, que é a sua. Quando você investe num curso, você investiu na sua empresa. Porque você vai ter conhecimento para você buscar um retorno de capital. Então, a gente também desmistificar isso, que o empreendedorismo tem que ser algo mais natural. E realmente, o empreendedorismo é, para mim, o maior agente de transformação de uma sociedade é o empreendedorismo, porque a gente pode praticar ele em quaisquer circunstâncias, em diversas etapas, e não necessariamente você tendo um CNPJ ou estando no contrato social de alguma empresa. Enfim, Luiz, vamos discutir depois, fica à vontade, se você quiser, você sabe que é acesso total, e vamos pensar aqui, de repente, caminhos para apresentar para os investidores anjos, e quem sabe você vira um também. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá um abraço, Luiz, uma ótima momento. Pergunta e um ótimo jeito de pensar, eu acho que é bacana essas discussões. Tem que ser, é o caminho, todos nós. Tem um momento, acho que vamos chegar às 4h30, tem um momento que pede para sair, tem umas 2 perguntas aqui para a gente fazer, mas eu vou fazer um momento que pede para sair. Recomendação do nosso amigo Kleber, né, do CT Segurança, fora de série. Muito obrigado mais uma vez. Como diz a Ana, gratidão. Vou fazer coraçãozinho aqui não, que senão vai ficar muito bonito, mas tudo bem. Bem, o momento que pede para sair, cara, assim, a gente quer sempre abordar, sempre reforçando esse ponto, daquele ponto do que foi difícil, tá? Do que foi assim, aquele momento que você sentou, chorou e falou assim, cara, o que vai ser o dia de amanhã? O que eu vou fazer? Então, qual foi o momento? É a pergunta do momento que pede para sair, o momento que pede para sair. Qual foi o momento que você quis sumir? Que você falou assim, cara, porra, eu quero sumir. O que eu fiz? Qual foi uma burrada que você fez? Que, logicamente, depois desse momento que pede para sair, você deu uma volta por cima. Cara, tem vários, hein? Porque, enfim, com tudo que você vive e se submete a fazer e se arrisca, é natural que você tenha diversos momentos onde você fala, putz, cara, não vou dar conta, não vou aguentar. Então, realmente, tem diversos pontos. Mas, cara, o mais marcante para mim, sem sombra de dúvidas, foi quando o primeiro negócio realmente morreu de vez, e nessa passagem que eu te falei, que
cara, tinha já vendido tudo, repassado algumas coisas, o negócio já estava, né? Mas quando eu entreguei o último bem, que era um carro que eu tinha conquistado da empresa, por conta da empresa, e aí eu não estou falando por causa do carro, entendeu? Eu mas sei, porque acabou sendo uma simbologia, como tipo assim, é uma pedra de tipo, cara, acabou essa história. Tipo, entendeu? Então esse realmente para mim foi o momento mais marcante por conta que foi, eu entendo que eu senti o maior nível de dor mesmo, né? De você falar, putz, mandei mal, é verdade, né? Tipo, não é mentira, e que aí você precisa, e a vontade era de sumir, não tem a dúvida, né? Mas aí também essa é uma vantagem de tudo isso ter acontecido com você razoavelmente novo, né? 22 anos na época, que você consegue olhar para o lado e falar, cara, tem muito chão pela frente aí, vamos buscar conhecimento. E lógico que aí sempre pesa bastante você ter todo apoio de família, suporte, etc. e tal, que é o que te faz e te motiva você falar, cara, ainda vou dar risada disso, entendeu? Esse é um ponto bacana. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou fazer um desafio aqui. Vamos lá. Qual o momento que você acha que foi o momento... segundo ponto, desculpa. Não posso comer... Não posso pular o ponto. É o momento... Isso ninguém me contou. Deixa eu voltar aqui, botar minha guia, meu guia. Isso ninguém me contou. Qual foi o maior acerto que você teve? Porque você fez algo quase que sem querer e que, quando você percebeu, cara, se eu soubesse disso antes, eu teria conseguido esse resultado muito antes. Legal. Cara, é quando você entende que você precisa estar cercado de pessoas boas. E aí, depois que você quebra, eu voltei para o mercado. Então, assim, depois que eu quebrei, voltei para o mercado, ser vendedor, sabe? Fui, sabe, chinelo da humildade, vamos ali, vamos começar a trabalhar, buscar negócio e etc e tal. E aí tem um ponto que é você entender que você efetivamente precisa de pessoas, e aí você buscar estudar para saber como identificar pessoas que fazem bem estar próxima de você, que não necessariamente é aquela pessoa que você dá risada pra caramba falando com a pessoa, aquela pessoa que você, sei lá, sai beber todo direto com a pessoa e é mó papo agradável, torce pro mesmo time que eu, entendeu? E aí, hoje, por exemplo, o meu sócio na BHC, que é uma empresa que a gente começou do zero, 2008, do zero. Eu conheci ele uns 3 anos antes de a gente começar o negócio. Ele era vendedor também na empresa que eu trabalhava. Cara, e todo mundo tirava ele de desorganizado, de bagunçado, esse tipo de coisa. Cara, e ali eu entendi e falei, cara, eu vou transformar esse cara, porque esse cara tem qualidades que eu preciso para começar um negócio. Então, eu acho que esse é o ponto. Você entender que você precisa ter pessoas e aí você buscar achar essas pessoas e não ir por modelos padrões. E isso aconteceu. A gente conseguiu começar do zero aí a coisa, mesmo com não fugindo esses padrões, sabe? De não ser a pessoa que você vive junto com ela e tá toda... Não, mas que estão afim do mesmo sonho, estão afim do mesmo propósito. E assim foi. A gente começou a BHC em 2008, as primeiras câmeras, a gente subiu na escada, furou parede. Tem história já de fazer implantação no interior aí, a gente teve uma história de você ter que dormir em qualquer lugar, assim, sabe? Umas histórias assim, cara, tipo, isso é gratificante E aí é você cercar de pessoas boas. Na hora você chora, né? Na hora você chora, mas depois você fala assim, pô, venci. É bem por aí. E aí isso tem sido a tônica, por exemplo, que a gente tem aplicado na BHC. Nós somos uma empresa de pequeno porte, estrutura enxuta, mas a gente vem passando por uma movimentação muito grande de ter pessoas... E aí você ter consciência. Então, a gente tem consciência que por ser pequeno a gente não paga os melhores salários, ok? A gente não tem condição disso. Só que a gente tenta conseguir ter as pessoas boas, ou quê? Formando as pessoas. Então, por exemplo, eu me amarro pegar uma galera que você vê que tem sangue nos olhos, mas ainda não tem conhecimento, ainda não tem experiência. Beleza, a BHC é um bom lugar para aprender, sabe? Então, leva umas cornetadas por um tempo, mas aprende porque a gente se desenvolveu, assim, então eu acho bacana que outras pessoas consigam se desenvolver assim. Por isso que eu falo que o empreendedorismo
é o maior agente de transformação de uma sociedade. Com certeza. Não, é assim, não duvido disso. Tem 2 pontos. Eu tenho que fazer a pergunta do Alan Silva. Ele está falando, ele é da AIS, Serviço de Portaria, Service e Portaria Remota. Ele está perguntando, portaria remota, para você, lógico. Como você enxerga o desafio do nosso setor numa era em que é muito difícil empreender, ora pela gestão da operação, ora pela gestão comercial, financeira, e como buscar novidades para a empresa? Cara, vamos lá. Bom, o movimento que a gente está fazendo aqui no CT Segurança já é um bom encurtador de caminho e catalisador de pessoas, de oportunidades. Então, acho que buscar conhecimento, buscar network, você conhecer pessoas do mercado para te oxigenar a mente. Às vezes a gente tem um problema, e eu já vivi isso também, de a gente entender que para você criar produto novo, portfólio novo, você precisa fazer, você precisa fabricar, ou você precisa fazer o máximo das coisas. E não, eu entendo cada vez mais que a gente precisa se expandir através do relacionamento. Então, eu preciso ter o relacionamento com o meu cliente na ponta, de forma que o cliente entenda e se sinta confortável que sou eu que vou resolver o problema dele. E eu preciso ter um network de pessoas no segmento parecido, de forma que eu consiga entregar mais produtos para o cliente. Então, assim, cara, a gente precisa estar antenado no mercado. Então, você estar praticando os cursos, eventos, né, um mega ponto importante. Eu adoro frequentar tantos eventos do nosso segmento como de outros segmentos, embora por todo esse conta de pandemia aí a gente não consegue estar fazendo isso, embora, quer dizer, a gente consegue fazer de forma remota e ainda ser produtivo. Então, acho que esse é um caminho, é você estar bem antenado, e aí, depois que você se antenou de pessoas com bom network, que fazem coisas complementares ao que você faz, aí você precisa ir para a prática e testar. Não fica esperando você ter ali a solução mega desenhada, mega pronta. Cara, cria o mínimo, né, do produto que pode ser apresentável e começa a testar com o cliente. Porque tem um ditado que é o seguinte, cara, o melhor dinheiro que você pode conseguir de investimento no seu negócio é o dinheiro do cliente. Com certeza. Então, assim, testa, leva para a rua e faz o cliente pagar essa conta. Até porque você vai resolver a dor dele, entendeu? Sim, eu posso falar, eu posso complementar, eu vou pedir autorização para a Alan para complementar a sua pergunta e autorização para você. Eu tenho um ponto, assim, você sabe de onde eu vim do segmento de segurança patrimonial, sou engenheiro de segurança do trabalho de obras, sempre fui. Tive uma ideia porque uma senhora de 80 anos me pediu para resolver um problema para ela. Dessa ideia eu comecei a ver que, olha, tem um mercado aqui, tem um potencial forte aqui. Mas eu tentei repetir várias vezes para ela, já tinha uma certa idade, falar, olha, eu não sou engenheiro patrimonial, sou engenheiro de segurança do trabalho. Não, mas você vai resolver esse problema. Ela falou tanto que eu voltei para casa e falei, vou tentar ajudar, vou tentar achar alguma coisa no segmento. E aí nasceu a ideia. Então, e o que eu posso passar para o Alan, eu acho que nesse ponto eu falo muitas pessoas que eu converso, e hoje eu estou aqui no Canadá trabalhando para desenvolver um novo business, aí sim numa área de Health and Safety também, que vai impactar, também vai servir para a segurança patrimonial. Mas por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo um caminho diferente? Eu acho que o mais importante, Alan, além de você, lógico, o network é extremamente importante. Você está no local, porque você também não pode ficar para trás. Né? Por isso que eu também faço parte do CT, por isso que eu sou um dos 300, por isso que eu escuto os cursos, porque a gente tem que se capacitar, isso é regra básica, não pode deixar de ficar de fora. A gente tem que estar nos lugares, network também é importantíssimo, mas a gente também tem que saber descolar do pensamento de todo mundo. A gente também tem que saber, e eu acho que é isso que é o principal, a gente tem que saber ouvir. Quando a gente entende a dor do próximo e quando a gente passa a não mostrar a nossa solução antes mesmo do outro mostrar, do nosso cliente mostrar o problema dele, a gente já começa a mostrar o nosso portfólio como, olha, a gente precisa primeiro entender. E tem uma frase que eu gosto, garanta que seu pior inimigo não mora no meio das suas orelhas, né? Porque se a gente não consegue perceber, se a gente não consegue enxergar, ouvir o que o próximo tem de problema, a gente não consegue pensar em solução, porque a gente começa a ficar formatado e padronizado, como a nossa concorrência, como tanta gente, faz igual. E a partir do momento que você olha as coisas de uma maneira diferente, e não é fácil,
né? Isso é um exercício, né? E muita gente fala, mas você tem ideia, você é original. Eu falei, não, eu sou o cara como eu quero. Só que eu me obriguei a tentar enxergar aquilo que ninguém está vendo. Eu me obriguei a tentar enxergar o problema e não simplesmente apresentar a minha forma de solução. Primeiro, deixa eu entender o problema. E isso me abriu portas. Então, Alan, se você pensar, quando a gente pensa em inovação, se você pensar em alguma coisa, a primeira coisa, tenta entender muito profundamente o teu cliente de uma maneira que os seus concorrentes não estão entendendo. Eu acho que isso é a primeira coisa. Por que o cara que foi lá, que ganhou com um projeto, com mais 5.000 projetos, o meu projeto era o melhor de todos? Não! Eu tenho essa consciência. Meu melhor projeto, por que eu ganhei entre 5.000 projetos? O meu projeto era simplesmente um projeto no momento certo, na hora certa, que abordava o problema de uma maneira diferente. Só. Então, isso fez o destaque. E eu acho que é isso que você, Alan, pode procurar, e cada uma das pessoas que pensarem o que eu posso fazer no meu próximo passo, além do que todo mundo tem que fazer, é pensar, a enxergar e ouvir bastante o problema que você quer resolver. Entender a dor. Só entendendo a dor e tentando, esquecendo o que você tem de portfólio na sua mão. Entendendo a dor, você consegue reconstruir e começa a viajar mesmo. E se permita errar, se permita viajar, você não tem que se tolir e nem tem que ficar assim, não, mas isso é muito diferente, será que vai gostar? Faça o que tiver que fazer, porque às vezes o que parece loucura no primeiro momento, depois de um tempo você percebe que loucura é como alguém não viu isso há muito tempo atrás. Não viu antes, né? Enfim, verdade. Então Tarcísio, eu queria só fazer um parênteses rápido sobre a questão Vontade. que falamos de network, a questão de relacionamento. Exato. E o relacionamento é você construir relacionamentos de longo prazo. Inclusive, essa é a missão da BHC hoje, é construir e manter relacionamentos de longo prazo. Ponto. Porque eu só fico num relacionamento de muito tempo se tá bom. Certo? Então, se você tem relação de longo prazo, quer dizer que você está fazendo direito, independente de qual esfera que é. E algumas coisas que o tempo vai passando, a gente vai lembrando, e é uma passagem rápida que eu lembrei agora, que faz sentido com essa questão de você manter relações de longo prazo, como isso dá resultado. Eu contei toda essa história de 17 anos, por exemplo, um dos sócios dessa empresa, que era meu maior cliente com 17 anos, hoje ele é CEO de uma das empresas aqui que fazem parte do CT. Coincidência total, que é o Elcio Binelli da PGB Security. Ele era um dos sócios da empresa lá atrás, hoje está aqui a gente, quer dizer, depois de 20 anos se encontrando no mercado. O responsável de compras que ele tinha lá, que teve que comprar 2.000 computadores, que teve que comprar a rede e tudo mais, hoje ele é o coordenador administrativo da BHC Sistemas, que é o Rogério Borges. Então, assim, cara, isso que é você realmente buscar relacionamento de longo prazo, na minha visão, e isso que traz frutos, então. Com certeza. E eu acho que o mundo é pequeno, a gente tem que fazer o bem sempre, porque o bem sempre volta. Eu sempre costumo falar para as pessoas, o bem sempre volta e tem umas coisas que muita gente vem falar, o cara me deu uma rasteira, o mal também volta, mas quem volta para a gente, deixa que as pessoas sigam em frente. Tem uma frase que a gente conversou antes, a maior vingança é o sucesso, né? Então não perde tempo querendo devolver quem te fez mal, faz o teu trabalho. Bem, eu tenho uma pergunta aqui que é uma pergunta do Robson Turra também, eu não posso deixar faltar, ele já mandou algumas vezes, já tinha conversado aqui também, falou, acho que foi ele que inclusive conversou com o Christian. Qual é a diferença hoje, qual foi ele falou qual esse sentimento que você teve quando montou, né, o gás, o tesão, o gosto, o prazer de estar abrindo, quando você abriu a empresa quando você tinha 17 anos e quando você fundou já com mais maturidade. Qual foi a diferença para você? Cara, em termos de vontade de fazer, de querer enfrentar, o tempo, eu acho que só deixa a gente com mais vontade. Pelo menos é o que aconteceu comigo, entendeu? Ótimo. Então, a vontade e o sangue nos olhos, a faca na caveira de querer fazer, quando eu abri a BHC eu tinha 28 anos, ou seja, então 5 anos depois que tinha quebrado. Não tenha dúvida que era muito maior. Porque talvez com 17 anos foi o que eu falei, não foi nada planejado, né? Certamente tinha vontade, tinha o desejo, mas foi muito de abraçar certas oportunidades. Depois, não, foi algo que realmente foi planejado. A gente ficou 2, 3 anos fazendo um business plan, entendeu? Tipo, mesmo que de forma, sabe, a gente fez pesquisa de mercado, a gente fez o que a literatura recomenda. Então, certamente a vontade, o sangue nos olhos é muito maior, era maior. Foi maior. Bacana. Vou falar uma coisa para você, Adalberto. A gente está batendo aqui o nosso número de ouvintes ao mesmo tempo.
tá? E você, assim, é o que eu falei, o pessoal estava perguntando aqui, muita gente perguntando do Eduardo Paes, cadê o Eduardo Paes? Eu falei, não foi o Eduardo Paes, ele não fez uma cirurgia, não fica mais bonito, tá? Mas olha, você está fazendo mais sucesso que ele, tá? Isso é um feedback que eu posso dar. Então, muito obrigado mais uma vez. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Como investidor anjo, já que algumas pessoas perguntaram em relação ao investidor anjo, que eu recebi pelo meu WhatsApp, é uma coisa que me incomoda, tá? Se eu te falar qual é o meu sonho, eu acho que você não adivinha nunca o meu sonho, porque é muito descolado, vai falar assim, cara, esse cara é louco. Está fazendo Canadá, mas ele sonha com uma coisa totalmente fora de questão. Mas é relacionado ao empreendedorismo também. E tem uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo de eventos de inovação, evento de empreendedorismo, de investimento anjo, e eu queria saber, você que está orbitando nesse ambiente, muito mais do que eu, né, de investidor anjo, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, todo evento que a gente vai, que eu ia, né, quando eu estava aí no país, eu vejo aqui pelo Canadá, está suspenso desde a pandemia, se vê muito quem vai ser o próximo unicórnio, quem vai ser o próximo projeto que vai dar muito dinheiro. E uma das coisas que mais me chama a atenção, assim, isso no Canadá, isso no Brasil, isso em qualquer lugar. Só que eu percebo uma coisa que é tão transformadora, ou mais transformadora do que só o grande unicórnio. Eu percebo que o empreendedorismo, o microempreendedorismo, é uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu conheci no evento que eu estava com o Christian, que ele me convidou para participar. Eu sentei ao lado de um cara que era um empreendedor, que ele tinha, eu não lembro agora o nome dele, que ele tinha uma empresa de CFTV. Ele contou a história dele para mim. Ele era funcionário de uma empresa de CFTV, ele foi dispensado, né? Não lembro agora se foi dispensado ou saiu, agora não lembro o detalhe, mas ele montou o negócio, ele sabia fazer e foi fazendo a sua rede de contatos. Ele ganhava um salário baixo, né? A empresa não pagava bem, que ele falou, só que ele resolveu tocar à frente. E ele contratou a família inteira. Ele falou, cara, hoje eu contratei todo mundo da minha família, eu contratei todo mundo, não tem mais, crescia, hoje eu tenho no meu bairro. Ou seja, ele fez uma mudança no ambiente de onde ele mora, para muitas pessoas que passaram a trabalhar. Ele mesmo falava, eu pegava 2 ônibus, perdia 3 horas de viagem, hoje eu trabalho, eu gerencio a equipe, hoje tem muita gente comigo vivendo da minha empresa. E eu vejo isso, como é que os empreendedores anjos, investidores anjos, veem essa parte que não é o empreendedorismo social, mas é o empreendedorismo que tem impacto muito grande no social de pequenas comunidades, de pequenos bairros, às vezes mais periféricos, às vezes menos, enfim, com menos suporte de prefeitura, de governo. Como é que o empreendedorismo hoje, anjo, consegue visualizar isso, o impacto que ele pode fazer na sociedade como um todo? Veja bem, o modelo de negócio, o produto que a startup está se propondo a fazer, ou a empresa, isso é avaliado. E aí, o impacto disso na sociedade, isso é muito levado em consideração. Por exemplo, hoje, na verdade, assim, hoje eu faço parte da Bossa Nova, que é uma venture capital que investe em startups de uma determinada fase, que normalmente é o que a gente chama de pré-seed, né? Que são startups que estão no início, mas já tem um produto razoavelmente desenhado e já tem algum faturamento, mesmo que baixo. Então, a gente até sai um pouquinho do investimento anjo, a gente já está nesse investimento early stage, que a gente fala que é o investimento pré-seed, que o anjo acaba sendo aquele negócio quase de quando você está começando, ele te dá um dinheiro ali em troca de nada mesmo, entendeu? De te apostar. A diferença quando você faz isso junto de um grupo, de uma venture capital, você tem um pouco mais de estrutura na questão do back-office da coisa, analisar contratos e tudo mais. Então, assim, mas resumindo na sua pergunta, o negócio da empresa é avaliado. Só que o que a gente analisa também é o seguinte, você ter um bom impacto social não significa simplesmente você ir lá e fazer caridade, certo? São coisas diferentes. Com certeza, impacto na sociedade é o quanto a economia no geral, da sua região, do seu bairro, da sua cidade, pode ser impactada. Então, veja bem, você, com um projeto onde você faz, por exemplo, vigilância solidária, com câmeras, esse tipo de coisa, cara, você tem um impacto positivo na sociedade. Todo mundo dorme melhor se você saber que você está mais protegido. Entendeu? Então, tem pontos assim. Por exemplo, tem uma startup que a gente investe que, na crise agora, ela teve um crescimento absurdo. Porque, basicamente, o que ela faz? Ela unifica pessoas que fazem marmita. Ela faz enfim, qualquer pessoa faz e consegue fazer 30 marmitas num dia. Ela se cadastra ali no aplicativo e as pessoas que estão próximas a ela conseguem pedir a comida dela e comer uma comida caseira, etc. e tal. Na hora que estourou a crise, em algumas conversas, uma das iniciativas foi
lançar um programa de as pessoas poderem doar marmita para quem eventualmente está morando na rua, esse tipo de coisa. Foi mal lançar que uma grande empresa, enfim, de cosméticos falou, legal, eu dobro isso, por exemplo. Então, assim, você vai falar, então tá, uma empresa, uma startup que fala de marmita e conseguiu fazer um bem para a sociedade, entendeu? Então, eu acho que é a gente abrir mais ampla a coisa, e não simplesmente eu estou atuando num bairro pobre, num bairro que tem necessidades, então ali eu estou defendendo uma causa social muito bacana. Legal, isso também é interessante, mas você tem um negócio que, como um todo, melhore a comunidade, melhore a sociedade, esse tipo de coisa, é isso que faz sentido. Até porque qualquer coisa que você faça que melhore a comunidade, melhore a sociedade, é escalável. É escalável, porque, ainda mais no Brasil, o Brasil está cheio de problemas. Então, quanto mais problemas a gente conseguir resolver, então qualquer negócio que eu consigo resolver maior quantidade de dores, de problemas, e que a nossa sociedade está cheio, e é por isso que o Brasil é um celeiro absurdo de empreendedorismo, aqui é fantástico para a gente que quer empreender, porque o empreendedorismo é ótimo para lugares que tem problema. Onde tem problema, o empreendedorismo é bom, porque você resolve dor. Então, assim, você resolver dor impactando a sociedade, deixando as pessoas mais seguras, as pessoas dormindo melhor, as pessoas se comunicando melhor. Vamos lá, o Zoom. Qual o impacto social que o Zoom está provocando agora? Enorme. Está aqui a gente, 5 da tarde, com 30 pessoas assistindo, trocando conhecimento e compartilhando ideias, fazendo as pessoas pensarem. Cara, isso é um jeito de você impactar positivamente a sociedade. Não, perfeito, perfeito. Tem uma frase que eu acho que a gente está quase fechando, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Costumo falar bate-papo, eu acho que é mais simpático, que eu acho que resume bem, e é isso que eu passo. Eu acho que a tua história passa muito bem isso, e é isso que eu tento passar para os meus filhos, para os meus amigos. É a frase do Churchill, que eu adoro: sucesso não é o final, falhar não é fatal, e é a coragem de continuar que conta. Né? Então, sucesso no final, falhar não é fatal, e a coragem de continuar que conta. Eu acho que ela compacta muito isso da mensagem do que a gente fez no nosso bate-papo de hoje, muito isso de o que é o caminho para conseguir alcançar as suas metas e seus objetivos. E se a gente tiver um pouco isso como norte, a gente consegue, e a gente cresce, evolui, e chega onde a gente quer chegar e onde a gente merece chegar. Cara, muito obrigado, tá, Adalberto? Muito obrigado. Pode fazer a gente tem 5 minutinhos, você pode fazer as suas considerações finais. Depois eu falo para você em off, depois eu faço até no Instagram, depois eu boto lá o que é o meu sonho. Parece uma coisa de louco. Mas vai deixar a gente na curiosidade? O pessoal quer saber, cada um. Não sei se vai dar. Cara, mas basicamente, não, eu boto no Instagram, eu faço no IGTV, que senão vai estourar o tempo. Mas eu não quero, o bate-papo aqui é com você, lógico que eu complemento com os meus pontos de vista, mas eu não quero tirar o foco, que o foco aqui é você. Cara, Adalberto, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer muito grande estar conversando com você, conhecendo um pouco Camila, mais de você. o Turra tá falando para contar, cara. Não é 2 minutos, todo mundo vai esperar, ó, a Viane tá pedindo, tranquilo, vai. O programa é seu, mas eu pilotei aqui. Não, mas é porque eu não posso, eu já falo uma coisa que eu converso, eu acho que 1 hora de conversa é longa, então a gente tem que ser bem, eu prometo que eu boto no Instagram, eu vou fazer isso aqui, porque a gente não pode, a gente já estava até conversando de fazer o programa para 45 minutos, para ficar mais compacto. Mas, lógico, tem horas que o bate-papo fica tão bom que a gente continua. Mas eu boto lá, eu faço videozinho assim. Basicamente, é algum projeto de empreendedorismo pensando exatamente em quem ninguém não pode. Resumindo, meu porteiro, quando eu morava no Brasil, falava: eu tenho uma grande ideia. Cara, eu queria saber e eu queria poder ajudar. E é tão difícil empreender no nosso país que, infelizmente, só quem consegue empreender, dependendo do projeto, é lógico, quem tem um pouco de suporte financeiro ou tem um pouco mais de preparo financeiro. E quem perde com isso é o país, né? Se toda boa ideia virasse realidade, quem ganharia era o país. Eu vejo isso acontecendo aqui. O meu projeto hoje, eu te falo, está aqui no meu WhatsApp. Eu fiquei emocionado ontem porque um cara que está aqui, eu não vou falar o nome, tenho que até pedir autorização para ele. O cara casou, ele foi empregado por conta do projeto. Ele estava desempregado quando eu fui lá ver a minha empresa, a empresa que estava fabricando o equipamento. E ele falou:
eu devo muito a esse projeto, eu devo a sua ideia. Então, imagina se cada ideia vira, se a gente olhar o que cada ideia se transforma, né? A gente olhar o bem que ela gera. Então, o meu sonho, eu vou botar lá direitinho o detalhe. Bem, obrigado mais uma vez. Eu tenho que avisar aqui o próximo convidado. A gente vai para o próximo convidado, eu acho que você vai gostar de ouvir também. Ele é o Hugo Silva Maldonado. Ele é responsável pelo escritório de patentes, um importante escritório de propriedade industrial aqui no Brasil, e ele eu brinco que ele é quase um pai para mim. Ele abraçou o meu projeto desde o início, né? E ele vai falar exatamente, a gente vai dividir, porque é uma coisa muito importante. Eu vejo muito empreendedor perdendo seus projetos porque não protegeram as suas ideias como deveriam, os seus produtos como deveriam. Eu vejo isso acontecendo todos os dias, e a gente vai botar alguns pontos, a gente vai abordar muitos bons pontos, importantes pontos, para quem está pensando em criar um projeto, não dar os passos, não botar a carroça na frente dos bois e perder o seu projeto porque não soube proteger. Hugo Silva, próxima entrevista, quinta-feira da semana que vem no CT Segurança, imperdível também. Não é bonito como você, talvez, não é bonito como eu, é muito mais bonito que todos nós juntos, porque ele é um anjo. Tá bom, doutor Hugo Silva, seja muito bem-vindo. E, por favor, Adalberto, faz suas palavras finais, sempre te agradecendo mais uma vez. Legal. Não, eu que agradeço o convite, a chance de estar mais uma vez aqui falando com o pessoal. E é disso que eu de verdade acredito, que compartilhar ideias e compartilhar conhecimentos, criar pontes, criar network, é o que faz a gente aumentar os nossos braços. O movimento que a gente está vendo dentro do segmento de segurança nos últimos 3 meses é um absurdo. O que a gente conseguiu, e o CT está sendo esse grande catalisador aí, a gente está conseguindo transformar um segmento que sempre foi um pouco, né, mais carrancudo, né, segurança, parece isso, um segmento desunido, um segmento de cada um defendendo do seu lado. A gente está conseguindo agregar isso, ter pessoas trocando ideias, a quantidade de pessoas que eu tenho ouvido falar de que tem conseguido criar conexões e etc. com todo esse movimento, isso é bacana. E na questão do empreendedorismo, que as pessoas realmente acreditem aí nos seus sonhos, mas mais importante, pegou o sonho e a ideia, coloque em prática. Porque ideia ela só vai ser boa se você colocou em prática. Mesmo que você colocou em prática, eventualmente a coisa não vingou. Porque se ela ficar apenas em sonho, apenas em ideia, ela realmente, né? Realmente não é fácil você começar um negócio com baixo recurso, mas é o que eu falei. Os 2 negócios comecei sem R$1, sabe? Estudei a vida toda em escola pública, esse tipo de coisa. Cara, de verdade, dá para fazer, é possível acontecer. O que a gente precisa efetivamente é transformar ideias, sonhos em ações, que é o que a gente vai conseguir melhorar as nossas vidas e, frequentemente, as pessoas que estão próximas da gente. Com certeza. Obrigado, Adalberto. Obrigado. Valeu, mesmo. Cara. Valeu, até a próxima. Em breve a gente tem mais uma história para contar. Conto sempre com você. E desejar sorte para o Colete, que daqui a pouco começa um programa novo aí também, cara. Ótimo. Vai ser um sucesso. Vai ser, com certeza. Vamos assistir. Obrigado mais uma vez. Um abraço grande. Valeu. Obrigado a todos. Semana que vem a gente está no mesmo horário, no mesmo canal CT Segurança, com o programa Passo para Frente. Até lá! Seja bem-vindo, guerreiro. Você está na Central de Vendas Exclusiva. Central de Vendas Exclusiva. Um fabricante, 15 dias, as melhores oportunidades para você. E quem vai inaugurar esse programa com a gente é a Alfacense, que é uma empresa parceira do CT, a mais nova parceira do CT, e que tem no DNA dela sair na frente. É uma fabricante 100% nacional de um produto que previne a intrusão perimetral antes que ela ocorra, todo baseado em fibra ótica, muito inovador. Você vai conhecer melhor esse produto. Clicando aqui embaixo tem uma playlist de todos os vídeos que nós já temos no nosso canal do YouTube. E por ser uma fabricante nacional, você não tem que se preocupar com variação cambial, com importação ou mesmo com suporte técnico lá fora. Tá tudo dentro de casa. É isso mesmo, Silvano. O Fancilight, em termos de tecnologia, ele está 10 anos à frente do mercado. Ele, de forma simples e rápida, transforma qualquer perímetro numa barreira de alta segurança. Em campo, a nossa solução, ela não queima, ela é imune a raios, ela é imune a maresias, não dá falso positivo, não queima e dura mais de 25 anos. Agora, se você quer aumentar a sua margem de lucro e reduzir o custo do seu cliente, se você está cansado de vender commodity e brigar lá na ponta pelo menor preço, venha ser um parceiro Alfacense, venha para a Central de Vendas.
E vamos lá, olha que promoção bombástica a AlphaSense vai trazer para você. A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que está na descrição e preencher um formulário rápido para se inscrever. A partir do momento que você se inscreveu, você já está concorrendo a esse fantástico Ultrabook, teclado à prova d'água, caneta que escreve na tela, é show de bola, tá certo? Muito bom. Se você trouxer um projeto novo para a AlphaSense, ao invés dos tradicionais 3%, você vai levar 30% de desconto. E se isso não for suficiente, o melhor negócio até o dia 22 de julho vai levar R$5.000 em dinheiro. Isso que é parceiro, então não bobeia, aproveita a central de vendas exclusiva com a AlphaSense, clica no link abaixo e participa.